Digas um Conto apresenta O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, publicado em 1926. Capítulo 5. As 5 Leis de Ouro, Parte 1. Um saco cheio de ouro ou uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias? Se vocês tivessem que decidir por um ou por outra, qual escolheriam? À bruxuleante luz de uma fogueira feita com arbustos do deserto, o rosto queimado de sol dos ouvintes brilhou com interesse. Ouro! 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 Disseram, a uma só voz, os 27 ali reunidos. O velho Calabab sorriu astuciosamente. Ei! Atenção! Atalhou ele, levantando o braço. Ouçam os cães selvagens ferindo a noite. Eles uivam e ganem, porque estão mortos de fome. Mas deem-lhe de comer, e o que fazem? Começam a brigar e andar empertigados. E continuam brigando e andando empertigados, sem dispensarem um único pensamento ao dia seguinte, que certamente virá. O mesmo acontece com os filhos dos homens. Peçam-lhes que escolham entre o ouro e a sabedoria. E o que fazem por sua vez? Ignoram a sabedoria e devoram o ouro. No dia seguinte tornam-se uns bebês chorões, porque não têm mais o ouro. O ouro está reservado àqueles que conhecem suas leis e permanecem fiéis a elas. Calab escondeu as pernas magras sobre a túnica branca, porque tinha começado a soprar o frio vento da noite. Uma vez que vocês me serviam lealmente durante nossa longa jornada, cuidaram de meus camelos. Cruzaram penosamente, mas sem queixas, a areia quente do deserto e enfrentavam bravamente os ladrões que tentaram despojar-me de minhas mercadorias. Contar-lhes-ei esta noite a história das 5 Leis de Ouro, uma história diferente de qualquer outra que já tenha ouvido antes. Ouça com profunda atenção minhas palavras, pois se conseguirem assimilá-las apropriadamente, terão condições de reunir no futuro uma grande fortuna. Para causar efeito, fez uma pausa. Sobre um dossel azul, as estrelas brilhavam no céu claro como o cristal da Babilônia. Atrás, o grupo prendia firmemente suas desbotadas tendas ao chão contra as possíveis tempestades de areia. Mais para o lado, achavam-se os grandes fardos de mercadoria, caprichosamente empilhados e cobertos por peles. Próximos dali, o rebanho de camelos espojava-se na areia, alguns ruminando, satisfeitos, enquanto outros dormiam, enchendo o ar com seus roncos. Você nos contou muitas boas histórias, Calabab, disse o chefe dos enfardadores. Confiamos em que sua sabedoria nos guie até o dia seguinte, quando então teremos concluído nossos serviços contigo. Falei-lhes de minhas aventuras em terras estranhas e distantes, mas esta noite quero tecer comentários sobre a sabedoria de Arcade, um homem venturoso e tarimbado. Ouvimos falar muito dele, confessou o chefe dos enfardadores. Pois foi o homem mais rico que já viveu na Babilônia. Sim, ele foi realmente o mais rico. E isso porque sabia, como nenhum outro homem antes dele, como ganhar dinheiro. Esta noite falarei sobre seus grandes conhecimentos, de acordo com as informações que Nomazir, seu filho, que me comunicou há muitos anos em Nínive, quando eu não passava de um garoto. Meu patrão e eu ficamos uma vez até tarde da noite no palácio de Nomazir. Eu tinha ajudado meu patrão a carregar grandes fardos de tapetes caríssimos para serem examinados por Nomazir, até que sua escolha das cores o deixasse satisfeito. Por fim, ele se mostrou bastante simpático e ordenou que sentássemos com ele para saborear um vinho delicioso, de requintado buquê, que aqueceu meu estômago tão desacostumado dessas bebidas finas. Foi nessa noite que o anfitrião nos contou a história da grande sabedoria de Arcade, seu pai,
em termos que tentarei reproduzir diante de vocês da melhor maneira possível. É costume na Babilônia, como sabem, que os filhos de pais ricos vivam na casa paterna, na esperança de herdarem seus bens. Arcade não aprovava tal costume. Por isso, quando Nomazir atingiu a maioridade, mandou chamar o jovem e dirigiu-lhe estas palavras: Meu filho, é meu desejo que você herde todos os meus bens. Entretanto, primeiro deve provar que é capaz de administrá-los adequadamente. Por isso, quero que saia pelo mundo e mostre sua competência, para ganhar dinheiro e tornar-se um homem respeitado entre nossa gente. Para começar bem, lhe darei 2 coisas que eu mesmo não tive, quando iniciei como um pobre rapaz a construção de minha fortuna. Primeiro, passo-lhe à mão este saco de moedas de ouro. Se usá-lo com discernimento, ele constituirá a base do seu futuro sucesso. Segundo, deixo sob sua custódia essa tabuinha de argila, onde estão gravadas as 5 leis de ouro. Se conseguir transportar o espírito delas para seus próprios atos, elas lhe trarão competência e segurança. Daqui a 10 anos, volte à casa de seu pai e dê-lhe conta de tudo o que fez. Se eu achar que se mostrou valoroso e me apresentar provas disso, eu o farei herdeiro de todos os meus bens. Por outro lado, comunicarei tudo isso aos sacerdotes, para que eles possam trocar por minha alma a generosa consideração dos deuses. Assim, Nomazir partiu em busca de seu próprio caminho, pegando o saco de ouro e a tabuinha de argila cuidadosamente envolta em tecido de seda, seu escravo, os animais de carga e de montaria. Terminadas as comemorações, pai e mãe acomodaram-se em seus ricos assentos num dos lados do grande salão, e Nomazir apresentou-se diante deles para prestar contas de sua viagem, como tinha prometido ao pai. Era noite. O aposento estava impregnado com fumaça dos pavios dos candeeiros, que produziam uma fraca iluminação. Escravos em túnicas brancas abalavam ritmicamente o úmido ar com longas folhas de palmeiras. Uma pomposa dignidade dava colorido à cena. A esposa de Nomazir e seus 2 filhos ainda pequenos, com amigos e outros membros da família, estavam sentados sobre o tapete atrás deles, ouvindo avidamente. Meu pai, começou a dizer Nomazir, cheio de respeito. Inclino-me diante de sua sabedoria. Há 10 anos, quando me achava às portas da maioridade, o Senhor incentivou-me a partir e tornar-me um homem entre os homens, em vez de permanecer nesta cidade como um vassalo de sua fortuna. E me deu um saco com moedas de ouro e me concedeu liberadamente as atenções de sua sabedoria. Quanto ao ouro, ai de mim, devo admitir que não usei com perícia. Ele fugiu de minhas inexperientes mãos, como a lebre selvagem foge na primeira oportunidade do jovem que a caça. O pai sorriu indulgentemente. Continue, meu filho, sua história me interessa em todos os seus detalhes. Decidi ir para Nínive, uma próspera cidade, acreditando que ali encontraria oportunidades. Juntei-me a uma caravana e fiz entre seus membros numerosos amigos. Ali também se achavam 2 homens bem falantes que tinham um belíssimo cavalo branco, rápido como o vento. Enquanto viajamos, eles me disseram que havia em Nínive um homem riquíssimo, dono de um cavalo tão veloz que nunca tinha sido derrotado. Por sinal, não acreditava que pudesse existir cavalo mais corredor que o dele. Por isso eu estava disposto a apostar qualquer soma, por mais alta que fosse, em como seu cavalo venceria qualquer outro de toda a Babilônia. Mas comparado ao deles, zombavam meus amigos. O animal do niniviano não passava de um pangaré que podia ser batido com facilidade. Propuseram-me então, como se estivessem me fazendo um grande favor, participar com eles da aposta.
Fiquei logo entusiasmado com o plano. Nosso cavalo levou uma surra vergonhosa e acabei perdendo grande parte do ouro. Pai não pôde deixar de rir. Mais tarde descobri que se tratava de um plano fraudulento desses crápulas e que eles constantemente viajavam com caravanas procurando sempre novas vítimas. Creio que todos aqui já perceberam que o homem em Nínive era um associado deles, que dividia entre os três os lucros da aposta. Esse astucioso golpe que me deu minha primeira lição, incitando-me a ter mais cuidado dali para frente. Logo aprenderia outra igualmente amarga. Na caravana havia um outro jovem com quem estreitei laços de amizade. Era filho de pais ricos, como eu, viajando a Nínive a fim de encontrar uma posição suficiente. Não muito depois de nossa chegada, me contou que um comerciante tinha morrido, deixando uma loja repleta de ricas mercadorias, que não podiam ser adquiridas por um preço insignificante, e uma clientela de primeira qualidade. Dizendo que seríamos sócios em partes iguais, mas que antes precisava voltar à Babilônia para investir seu dinheiro, convenceu-me a comprar a loja apenas com a minha parte, acrescentando que dele seria usada mais tarde para levar adiante o empreendimento. Ele adiou o quanto pôde sua viagem à Babilônia, provando nesse meio tempo ser um comprador burro e um gastador insensato. Por fim, mandei-o embora, mas o negócio já se deteriorara. A loja repleta de mercadorias que ninguém queria comprar, e eu sem dinheiro para adquirir outras. Passei o que restava a um israelita por um preço desprezível. A isso seguiram meu pai dias bastante amargos. Procurei emprego e não encontrei, pois não tinha profissão nem um treinamento que me capacitasse a ganhar dinheiro. Vendi meus cavalos, vendi meu escravo, vendi grande parte das minhas roupas para que pudesse comer e ter algum lugar para dormir, mas a escassez tornava-se cada dia mais assustadora. Nesses dias amargos, porém, lembrei-me da confiança que o Senhor tinha depositado em mim. O Senhor insistiu comigo para que me tornasse um homem, e eu estava disposto a não desapontá-lo. A mãe escondeu o rosto e chorou baixinho. Foi então que veio à memória a tabuinha que o Senhor me dera e onde tinha gravado as 5 leis de ouro. Li com extremo cuidado suas sábias palavras e percebi que se ao menos tivesse buscado primeiro a sabedoria, meu ouro não teria ido embora. Decorei cada uma das leis e determinei que se ainda uma próxima vez a deusa da boa fortuna sorrisse para mim, eu me deixaria guiar pela sabedoria dos mais velhos em vez de confiar na experiência da juventude. Para proveito de todos os que se acham aqui reunidos esta noite, lerei as sábias palavras de meu pai gravadas sobre a tabuinha de argila que ele me entregou há 10 anos. As 5 leis de ouro. 1. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não ao menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. 2. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente, que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. 3. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. 4. O ouro foge do homem, que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado, ou que não conta com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. 5. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvido aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo.
Essas são as 5 leis de ouro gravadas por meu pai na tabuinha. Proclamo-as tão valiosas quanto o próprio ouro, como ficará demonstrado pela continuação de minha história. Ele então encarou o pai. Contei-lhe sobre a grande pobreza e o desespero que a minha inexperiência me trouxe. Entretanto, não existe nenhuma sucessão de infortúnios que não chegue a seu fim. No meu caso, isso aconteceu quando consegui um emprego com o chefe de um grupo de escravos que trabalhavam na nova muralha externa da cidade. Usando meu conhecimento da primeira lei do ouro, economizei uma moeda de cobre dos meus primeiros vencimentos, acrescentando a ela sempre que possível uma moeda de prata. Era um procedimento lento, pois eu tinha que fazer despesas pessoais. Gastava de má vontade, admito, porque estava determinado a ganhar, antes de completar os 10 anos, muito mais dinheiro do que aqueles que o senhor, meu pai, havia me concedido. Um dia, o chefe dos escravos, de quem tinha me tornado amigo, disse: Você é um jovem econômico que não gasta temerariamente o que ganha. Tem procurado guardar dinheiro? Sim, meu desejo é juntar o suficiente para repor aquele que meu pai me deu, que perdi. Posso garantir-lhe que se trata de uma ambição meritória. Sabia que o dinheiro que você está economizando pode trabalhar para você e ganhar muito mais? Ai de mim, tive uma experiência bastante amarga, pois todo o ouro de meu pai escorreu como água. E eu tenho muito medo de que o meu vá para o mesmo caminho. Se tiver confiança em mim, eu o ensinarei a lidar de modo lucrativo com o dinheiro. Dentro de 1 ano, a muralha externa terá sido terminada. Estará pronta para receber os grandes portões de bronze que serão erguidos em cada entrada, a fim de proteger a cidade contra inimigos do rei. Em toda Nínive não existe metal suficiente para fazer esses portões, e o rei ainda não pensou em providenciá-los. Eis o meu plano. Um grupo de nós juntará o dinheiro que temos que organizar uma caravana às minas de cobre e estanho, muitos distantes, e trazer a Nínive quantidades imensas de metal. Quando o rei ordenar a fabricação dos portões, nós sozinhos podemos fornecer o metal com um preço que o soberano não se recusará a pagar. Se o rei não quiser comprar diretamente de nós, mesmo assim ainda temos o metal e poderá então ser vendido a um preço bem mais alto. Em seu oferecimento, reconheci uma oportunidade para aplicar a terceira lei e investir minhas economias sob a orientação de um homem sábio. Não fui desapontado. Nosso grupo foi bem sucedido e meu pequeno depósito de ouro cresceu bastante com a transação. Com o tempo, fui aceito como um membro desse mesmo grupo em outros empreendimentos. Eram homens de tirocínio para negócios. Discutiam minuciosamente todos os planos levados a seu exame antes de lançarem a qualquer pessoa. Protegiam o principal contra todas as eventualidades e não se metiam em nada em que o dinheiro investido não pudesse ser recuperado. Iniciativas malucas, como a de um cavalo de corrida ou de expedição pelos mares, em que eu tinha entrado devido à inexperiência, não teriam sido sequer consideradas por eles. Eles teriam percebido imediatamente sua fragilidade. Através da minha associação com esses homens, aprendi a investir com segurança, garantir um retorno lucrativo para o meu dinheiro. À medida que os anos passavam, meu tesouro crescia rapidamente. Já tinha conseguido juntar muito além de tudo quanto perdera. Devido a meus infortúnios, tentativas e êxitos, pude repetidas vezes, meu pai, provar a sabedoria das 5 leis de ouro e ver em cada um desses momentos como estavam certas. Para quem não conhece essas leis, o dinheiro não aparece tão frequentemente e quando aparece, vai rapidamente embora. Já para aqueles que não hesitam em utilizá-las, o dinheiro aparece e trabalha para eles como um escravo. Nomazir parou de falar e acenou para um escravo no fundo da sala. O escravo trouxe para a frente, um de cada vez,
3 pesados sacos de couro. Numazir pegou um deles e colocou no chão, diante de seu pai, dirigindo-lhe estas palavras. O senhor me deu, quando há 10 anos deixei sua casa, um saco com moedas de ouro, ouro da Babilônia. Pois aí está, como devolução, uns sacos de moedas de ouro de Nínive, de igual peso, uma troca equivalente, como todos concordarão. O senhor me deu também uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Em seu lugar, aí estão esses 2 outros sacos com moedas de ouro. Assim dizendo, tirou-os da mão do escravo e, do mesmo modo, colocou-os no chão, diante de seu pai. Pense em provar com isso, meu pai, que considera os seus conhecimentos muito mais valiosos que o seu ouro. Mas ainda assim, quem poderia aquilatar em moedas de ouro o valor da sabedoria? Sem sabedoria, o ouro pode ser rapidamente perdido pelos que têm, mas a sabedoria, o ouro pode ser adquirido pelos que não o têm, como pode provar sobejamente esses 3 sacos de ouro. Além disso, sinto a mais profunda satisfação, meu pai, em estar diante do Senhor e poder dizer que, devido à sua sabedoria, fui capaz de tornar-me rico e respeitado entre os homens. O pai pôs efetuosamente as mãos sobre a cabeça do filho. Você aprendeu bem as suas lições, e me sinto realmente feliz por ter um filho a quem possa confiar minha riqueza. Kalabab terminou sua história e olhou interrogativamente para os ouvintes. Que sentido tem para vocês a história de Numazir? Perguntou ele. Quem entre vocês pode comparecer diante do seu pai ou do sogro para prestar contas de uma boa administração de seus ganhos? Que não pensariam esses veneráveis homens se lhes dissessem: viajei muito, aprendi muito, trabalhei muito e ganhei muito. Mas ai de mim, não consegui juntar muitas moedas de ouro. Despendi algumas sabiamente, outras esbanjei loucamente, além das que perdi de modo insensato. Ainda pensam tratar-se de um capricho do destino, de que alguns homens tenham muito ouro enquanto outros não têm nada? Pois estão errados. Os homens têm muito dinheiro quando conhecem as 5 leis de ouro e sabem empregá-las. Por ter aprendido e empregado bem essas 5 leis em minha juventude, hoje eu sou um rico comerciante. Não acumulei minha riqueza devido a um passe qualquer de mágica. A riqueza, que chega muito rápido, vai embora da mesma maneira. A riqueza, que promove gozo e satisfação para seu proprietário, constrói-se gradualmente, porque é uma criança nascida do conhecimento e da persistência. Ganhar dinheiro é um peso fácil de carregar para um homem consciencioso. Ter paciência para com o fardo, ano após ano, acaba por levar à grande realização. A observância das 5 leis de ouro traz sempre uma bela recompensa. Cada uma dessas 5 leis é ricamente de sentido e, temendo que não tenha sido suficientemente assimiladas durante minha breve história, faço questão de repeti-las. Conheço-as de cor, porque em minha juventude pude ver o quanto eram valiosas, e não sosseguei enquanto não as retive na memória, palavra por palavra. Narração: Diego Vezaro. Comente, Curta E compartilhe!